Continuando a abordagem sobre métodos na linguagem de programação Java, vamos implementar métodos que realizam operações em vetores. Então, aqui no pacote métodos do meu projeto, vou criar uma nova classe Java principal, 5. Vamos fechar aqui a janela de projeto. Então, o primeiro método, seguindo aqui a sintaxe para a definição do cabeçalho de um método, public static void entrada. Esse método vai receber o nome do vetor e a variável vetor. Veja que para que o parâmetro receba um vetor, tem que usar os elementos sintáticos de colchetes, que indicam, então, que esse segundo parâmetro tem que ser uma variável do tipo vetor. Variável de controle I, tamanho do vetor n, e o tamanho do vetor n vai ser definido pelo atributo length do vetor x, a estrutura de repetição, padrão para percorrer os itens de um vetor, uma estrutura do tipo for, em que a variável de controle começa em 0, porque os elementos do vetor são indexados a partir de 0, e o processo de entrada de dados. Então, nesse primeiro especificador de formato, vamos mostrar o nome do vetor. No segundo, o índice, para apoiar o processo de entrada de dados. Então, vamos mostrar o nome do vetor e a posição do item. Então, o IES no elemento do vetor x vai receber a entrada de dados. A gente vai usar o método nextInt da classe scanner. Então, vamos aqui no início do método instanciar a classe scanner para o objeto ler, usando o dispositivo padrão de entrada de dados. Então, o processo de entrada de dados está. Ligou o alerta, vamos importar o pacote da classe scanner aqui. Então, vamos declarar o vetor no método main, um vetor A, e vai ser esse vetor. Ele tem tamanho 4, e o processo de entrada de dados, então, ativa-se o método de entrada, indicando que o vetor chama-se A, o nome dele é A, e ele tem tamanho 4. Passa-se a variável vetor. O tamanho será definido pela propriedade length do vetor. Então, a entrada de dados está concluída. Então, veja esse vetor aqui. Primeiro item no vetor 1, segundo 5, terceiro 8, quarto 2. Como indexa em 0, um vetor de tamanho 4 possui índices de 0 até 3. Então, está feito o processo de entrada de dados. Interessante que, dessa forma, a gente está generalizando o processo de entrada de dados. Agora, a gente vai criar um vetor B, e ele tem tamanho, conforme exemplificado aqui, tamanho 6. E o processo de entrada de dados, então, passa o nome do vetor e a variável vetor. Então, agora a entrada de dados será feita para o vetor B. Então, veja lá. 1, 5, 8, 2, vetor A. Agora começou a entrada de dados, a segunda chamada no método entrada. 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Então, dessa forma, a gente consegue generalizar o método. Ele se aplica a qualquer vetor de números inteiros, basta na chamada indicar o vetor. Na primeira chamada, a entrada de dados será feita para o vetor A, a segunda entrada de dados será feita para o vetor B. Vamos ao final da entrada de dados, uma linha em branco, println. Da mesma forma, a gente vai pensar então num método público, estático, void, não retorna nada, a gente vai chamar esse método de mostrar. Ele vai receber o nome do vetor
e o vetor propriamente dito. E a gente vai, a partir daí, então, mostrar todos os elementos do vetor. Novamente, tamanho do vetor, usar o atributo length. Na estrutura de repetição, a variável de controle vai de 0 até um valor menor do que n. Então, por indexar em 0, os índices, né? Tamanho 4 indexa de 0 a 3, tamanho 6 indexa de 0 a 5. Por isso, então, a estrutura de repetição for tem que ser desta forma. E na saída, vamos mostrar o nome do vetor através do especificador de formato S, string, o índice e o valor propriamente dito. Então, nome, índice e o elemento armazenado na posição I. E da mesma forma, vamos com uma linha em branco, separando os dados de cada vetor. Então, dessa forma, a gente vai mostrar o vetor A, primeiro argumento, então, nome do vetor, segundo o vetor A. Mostrar B, vetor B. Dessa forma, a gente consegue, então, fazer com que o método se aplique a qualquer tipo de, para qualquer vetor de números inteiros. Basta passá-lo no momento da chamada do método. E aqui, então, na primeira chamada, o vetor x no método de entrada recebe o vetor A. Na segunda chamada, recebe o vetor B. Daí as operações realizadas sobre o x, na realidade, estão sendo realizadas sobre o vetor A na primeira chamada e sobre o vetor B na segunda chamada. Da mesma forma como mostrar. Na primeira chamada passa o vetor A, na segunda chamada passa o vetor B. E ele vai mostrar, portanto, os elementos de x, que na primeira chamada são os elementos de A, e na segunda chamada são os elementos de B. O tamanho do vetor não é necessário enviar, porque a gente pode definir o tamanho do vetor através do atributo length. A estrutura de repetição for, ela é meio padrão, para que percorrer os elementos de um vetor, a variável de controle começa de 0, porque os elementos de um vetor em Java são indexados a partir de 0. Então vamos executar esse código-fonte. Está lá. 1, 5, 8 e 2. E depois 1, 5, 8, 2, 3 e 0. E depois mostra. Então, a entrada de dados do vetor A. 4 elementos. A entrada do vetor B. 6 elementos. Depois mostra os elementos do vetor A. Depois mostra os elementos do vetor B. Então, vejo que vetor dessa forma, quando você envia para o método de entrada o vetor A, quem recebe o vetor A no método é a variável x. E daí toda operação realizada em x, na realidade, está sendo realizada no vetor A, que foi associado a x no momento da chamada. Obrigado.